Olá, você que está afim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje estamos aqui com a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Ponta Grossa e região. Estamos aqui com o Claudir e com o Mauro. Oi, Mauro, tudo bem? Olá, Ismael, é um prazer estar aqui, né, nesse bate-papo descontraído e afim de papo. Sim, maravilha. Bem, Claudir, como são as coisas? Tranquilo? Bem, Ismael, graças a Deus, muito bem. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bacana. Deixa eu puxar aqui o currículo dessa galera aqui, porque não é fácil, não. Claudir Messias da Rosa, né? Claudir, você é presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Ponta Grossa, diretor da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT. Inclusive, agora a gente ficou sabendo um pouquinho antes de entrar no ar, que vai ter um encontro, né, em São Paulo. Um congresso? Um congresso da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que você vai participar. Você é advogado, tem pós-graduação da Escola de Magistratura do Paraná e também é pós-graduado em Direito Criminal e Direito Previdenciário na Faculdade Metropolitana de São Paulo. O Mauro é o Mauro César Carvalho Pereira, é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Ponta Grossa, advogado também, pós-graduando em Direito Processual Penal e Prática Forense Penal. Mas antes da gente começar esse papo aqui com a direção dos Sindicatos Metalúrgicos de Ponta Grossa, a gente vai chamar a logomarca aí do Sintesu, que é o sindicato dos profissionais que trabalham na Unicentro, Sindicato dos Docentes e Agentes Universitários de Ensino Superior Estadual de Igarapuava e Irati. Pessoal da Unicentro, né, que colabora com o nosso canal e que nessa semana tem uma notícia importante aí para o pessoal que é das universidades e que também já vai servir de link aqui para a gente conversar um pouco sobre negociação salarial. Você pode passar o link para nós da matéria do FES, do Fórum das Entidades Sindicais, está aí. Tá, vamos ver. Isso. Ah, não, essa não é essa. Mas tudo bem, depois a gente acerta isso aí. No próximo dia 10, vai haver uma reunião entre o governo do Estado do Paraná e os representantes do Fórum das Entidades Sindicais. O que eles vão tratar nessa reunião? Da database. Desde 2016, os funcionários públicos estaduais estão sem reposição salarial integral da inflação. Eles receberam durante esse tempo em torno de 5%. Hoje a defasagem já descontada, esse percentual está em torno de 42%. O governo assinou, o governo Ratinho Júnior, assinou com uma reposição do último ano de 5,79%, e isso está em discussão. Os sindicatos, naturalmente, e os servidores públicos do Estado do Paraná, professores, policiais militares, agentes penais, pessoal que trabalha na saúde, nos postinhos de saúde, estão reivindicando que seja pelo menos feita uma negociação a respeito dos 42%, que é o passivo desses últimos anos. E vai haver uma reunião com o governo, dessa vez com representantes do Executivo, no próximo dia 10, em Curitiba. E logo depois vai ter uma plenária do FES para discutir se as propostas que vierem do governo são razoáveis e, se não forem, quais são as medidas e mobilizações a serem feitas para que os funcionários públicos do Estado possam ter o seu reajuste aí de 42% de defasagem. E, como eu falei, puxando esse assunto com vocês, essa não é uma realidade que atinge os trabalhadores da iniciativa privada, né? Principalmente os trabalhadores ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos, né? Jamais, acho que não dá para imaginar, né, uma defasagem de 42%. Como que vocês têm trabalhado aí nessa negociação com os patrões dos metalúrgicos? Então, Ismael, nós temos um histórico muito bom de negociações, né? Então, até hoje não fechamos nenhuma convenção coletiva com índices abaixo da inflação. Temos esse orgulho de mostrar o nosso trabalho, né, Mauro? Que até hoje sempre tivemos ou o índice da inflação, a reposição integral da inflação, ou índices, né, com aumento real, com ganho real, não só no reajuste do salário, mas também na cesta básica
que também é um item que a gente sabe que vai para a casa do trabalhador e que ajuda bastante no dia a dia, né? Então, para nós é bastante gratificante de não ter uma perda salarial tão grande quanto essa dos servidores públicos, né, que chega, infelizmente, chega a 42%. E você falou da cesta básica, a inflação dos alimentos é a que mais pega, né, no dia a dia, principalmente dos trabalhadores, né? Exatamente. E aqui nós sempre nos baseamos aqui pelos índices de correção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Então eles medem os índices da cesta básica e é esse índice que é aqui da nossa região que a gente utiliza para fazer a negociação do reajuste. Então é diferente dos índices de inflação. A inflação reajusta o salário e os índices da cesta básica reajustam o valor da cesta básica. Que interessante isso. Pegando um gancho do que o Claudir está colocando, da referência, né? Então, o Departamento de Economia aqui da UEPG, ele tem esse histórico e essa construção do custo de vida da cesta básica nos Campos Gerais. E, inclusive, na última negociação, a gente... isso também é a novidade, né? Que pode ser inserido na negociação, né? Esse índice já no corpo da convenção coletiva. É claro que a gente consulta, né? Tem o do DIEESE, mas nada como você discutir algo que está dentro local, né? Que o trabalhador acaba consumindo os produtos aqui da região. E você tem uma referência, importante trabalho aí do Departamento de Economia, que gera, né, essa referência para a gente poder saber aí qual o peso que a gente tem que colocar na questão dos alimentos. O Mauro tocou, Ismael, nessa questão também do DIEESE, né, que também é uma ferramenta bastante importante para nós, o movimento sindical, para que a gente possa ver também quais foram as perdas, né, durante um ano, né, do trabalhador. Tanto na questão dos alimentos, tanto na questão do vestuário, né, aluguéis, né, da gasolina. Então, a gente sempre está acompanhando também os índices do DIEESE, né, que é um departamento criado, inclusive, pelo movimento sindical, para que a gente possa também fazer boas negociações. O DIEESE, ele é base, inclusive, para inúmeras matérias da imprensa, né? A competência dos técnicos, dos economistas do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos, né? A competência dos economistas do DIEESE respalda, inclusive, inúmeras matérias da imprensa, né? É importante afirmar que é uma ferramenta do movimento sindical. Sim, isso. Né? Construída pelo movimento sindical e que acaba sendo referência para outros indicadores, né, de custo de vida, principalmente. Sem dúvida. E até ia fazer uma observação, porque os sindicatos não são tão chamados pela imprensa, né? Só quando alguma coisa afeta diretamente, né? Tem uma coisa muito interessante a respeito dos sindicatos, que eles ganham uma certa visibilidade na imprensa. Mas o DIEESE, todo dia você abre um jornal, tem alguma coisa, pelo menos algum técnico sendo entrevistado e mostrando, né, o trabalho que é feito pelos trabalhadores, né? Sim. Fruto do trabalho dos sindicatos. Dessa visão, né, do movimento sindical de ter essa ferramenta que, além de gerar para dentro do movimento sindical, ainda oferece essa visão mais ampliada do ponto de vista do trabalhador, do movimento sindical. Então, isso é muito importante, não só a construção, a manutenção, é um desafio, né, as centrais sindicais manter o departamento vivo, ativo, né, e que continue gerando esses frutos aí, que é tão importante para os trabalhadores como para o conjunto da sociedade. Bacana. Então, e agora a gente está falando sobre a imprensa, o que sai na imprensa, o que não sai na imprensa. Tem um assunto que tem mexido bastante aí na imprensa nos últimos dias, que agora sim é aquele link que a gente estava querendo ver. Isso aí. Eu peguei uma matéria de 2018, 7 de janeiro de 2018, quando o imposto sindical foi banido, né, pela reforma trabalhista. E a posição que muita gente pensava assim, o sindicalista agora, como é que é? Acabou a mamar. Aquelas histórias, né? Mas a CUT, principalmente, a qual o Sindicato dos Metalúrgicos é afiliado, né, nunca foi a favor, na verdade, desse imposto sindical, né? Nessa matéria aqui, né, tem a explicação, é uma entrevista, né, com representantes da CUT
e outras pessoas, mas basicamente eles falam que o imposto sindical nunca foi visto como essencial para as diretorias dos sindicatos ligados à CUT. Eu queria que você explicasse um pouco assim, como vocês querem o imposto sindical ou não querem? É bom, não é? Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho isso para nós. Então, Ismael, eu acho que primeiro a gente tem que falar da importância do sindicato e do trabalho que ele faz para toda a sociedade, né? Então, o sindicato é uma ferramenta de luta importantíssima para a classe trabalhadora, que sem ela não teríamos pisos salariais diferenciados do salário mínimo, né? Porque eu gosto sempre de frisar isso nas nossas assembleias, de que o piso garantido pela legislação trabalhista, pela CLT, é o salário mínimo nacional, né? Então, se tem um salário que é maior, é graças ao sindicato de cada categoria. No nosso caso, nosso salário está bem acima do salário mínimo, né? Então, graças à luta do sindicato, você tem uma convenção coletiva de trabalho que garante, no caso da nossa categoria, mais de 80 cláusulas que ampliam os direitos dos nossos trabalhadores, dos nossos representados aqui da região. Então, isso tem que ficar claro para o trabalhador, que gera um custo, né? Então, para você manter um sindicato ativo, um sindicato vivo, né, que conquiste direitos, que amplie direitos, que garanta resultados, a gente necessita de ter um sindicato ativo. Para que isso aconteça, nós temos que ter a contribuição do trabalhador, né? Não da forma que era compulsória, né, onde você tinha estabelecido por lei um desconto de um dia por ano, que retornava para os sindicatos, para as centrais sindicais, para as confederações e para as federações. Então, esse dia ele era fatiado, né, e ele era repartido uma fração para cada. Não, o nome é imposto sindical porque ele é para todo o sistema sindical. Mas o sindicato da região, né, de cada região, ele ficava com 60% desse valor. Então, como era da forma compulsória, nós, sindicatos cutistas, éramos e somos contra, né? O que a gente é a favor é de uma taxa negocial, onde o sindicato apresente o resultado de uma negociação coletiva e, através de uma assembleia discutida com os trabalhadores, o percentual de desconto, a forma do desconto, que seja aprovada em assembleia, né? Então, por que isso? Porque isso limita o número de sindicatos chamados pelegos ou de gaveta. Né? Inclusive nessa matéria tem esse é um argumento central da pessoa que é entrevistada nessa matéria, né? Porque quando era um imposto compulsório, como você diz, ou seja, se a pessoa está registrada em carteira, um dia do ano vai ser descontado dela, independente se ela queira ou não, né? Exatamente. E isso ajudava muito esses sindicatos que não estavam, na verdade, defendendo o trabalhador. Porque assim, Ismael, nós temos que diferenciar, separar o joio do trigo. Nós temos sindicatos que realmente trabalham e que você sabe que tem resultados, né? Basta você pegar a convenção coletiva do sindicato e comparar ela com a CLT, você vai ver ali que amplia vários e vários direitos. Vou te citar alguns da nossa convenção, né? Fora o piso salarial. Nós temos ali a insalubridade, por exemplo, que é 20% do piso da nossa categoria. A legislação estabelece que é 20% do salário mínimo. Né? Então, a nossa já usa o nosso salário da nossa categoria como base de cálculo. Nós temos horas extras de 50%, que é o que a legislação prevê também, a CLT, mas nós temos horas extras que são remuneradas a 80%, 100%, 150%. Dependendo de cada caso, horário, dependendo do dia de trabalho, feriado, domingo. Carga diária também, no horário. A carga diária, a carga semanal. Então, tudo isso é o quê? A conquista do sindicato. Nós temos ali estabilidade para quem está em vias de aposentadoria, né? Então, são negociações que são feitas de forma coletiva, que garantem e ampliam direitos. Então, é isso que a gente defende, né? Que os sindicatos realmente sejam uma ferramenta de luta e de conquista para todos os trabalhadores. E não
ter um imposto onde vai sustentar um sindicato que não tem atuação nenhuma e que muitas vezes... Que era o que acontecia. Que era o que acontecia antigamente. Então, a gente defende a contribuição, porque todo o sistema sindical precisa de recursos para continuar sobrevivendo e fazendo a luta em defesa da classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, nós temos que também ficar de olho que esse dinheiro realmente vá para sindicatos que façam a luta, que representem a classe trabalhadora e que não estejam ali só para que possa arrecadar um dinheiro que a gente não sabe daí qual a destinação. A diferença dessa taxa negocial que vocês dizem, que você fez alusão agora, ao imposto, é de que a taxa é com anuência do trabalhador. O trabalhador decide, olha, eu quero contribuir. Eu só queria voltar um pouquinho na questão da estrutura sindical. Quando a CUT nasce, ela já nasce combatendo essa estrutura sindical, que o Claudir se referiu. Essa estrutura viciada. A questão da compulsoriedade do imposto, né? Ou seja, abre aquele guarda-chuva e todo mundo que estiver debaixo contribui, e isso sustentava, né? E sustenta, por muitas vezes, sindicatos que faziam desserviço para o trabalhador. Então, assim, quando a CUT nasce, ela nasce contrária a essa estrutura, mas não só ao imposto sindical, ao poder normativo da Justiça do Trabalho também, que é quem define se a greve é legal, se a greve é ilegal, né? Ou seja, interfere na organização dos trabalhadores. Então, da mesma forma que a gente defende, e o Claudir acabou de falar, na questão da importância da instituição, né? Que eu acho que a instituição fica, né? As direções passam, mas a instituição fica. E a gente teve um exemplo agora, durante a pandemia, quão difícil é, né, a vida do trabalhador sem o sindicato, né? E muitos sindicatos acabaram fechando as portas, né, porque o trabalhador, muitas vezes, né, não entendeu a importância da instituição, né? E quando você tem agora essa retomada da discussão, pelo menos, ela já está bem avançada, inclusive no STF, com a questão de você dar autonomia da Assembleia. Então, aquilo que você discute em Assembleia está valendo. Para quem? Para todos os trabalhadores. Respeitado a questão da publicidade, né, das ações que o sindicato tem que fazer, né, a decisão tomada em Assembleia, ela também leva em consideração a questão de sustentação financeira. Isso faz com que também aquele trabalhador que não é sindicalizado se beneficie, claro, de todas as negociações, sim, mas tem essa proximidade com o sindicato. Ele, né, tem a oportunidade de conhecer o sindicato, saber da importância que tem, e aquilo que o Claudir falou, se você pegar a diferença que tem só na questão da insalubridade, já dá uma diferença grande para o trabalhador no dia, no mês, no ano, e dá uma diferença para ele de poder aquisitivo. E os trabalhadores, principalmente os trabalhadores de metalurgia, dificilmente um deles está fora da insalubridade, né? Porque a maioria das funções, não é bem assim. Nesse caso, já não é bem assim. A questão da insalubridade, ela é uma questão muito específica, né? Então, também não é a função do trabalhador, né? Nós temos casos de soldadores, por exemplo, que o trabalho é totalmente insalubre, mas ele não recebe. Por quê? Porque tem que fazer a medição dos índices digamos, o Claudir está falando com conhecimento de causa por também ter, e não está no currículo dele aí, então, por ter essa experiência aí como técnico de segurança. Então, assim, a questão dos índices digamos lá, o fumo metálico, né, radiação ionizante, você vai ter no local de trabalho. Mas se você tem um equipamento de segurança que vai extinguir essa insalubridade ou vai baixar ela a níveis toleráveis, como, por exemplo, o barulho. Você tem lá um barulho de 94 decibéis, mas você tem lá um abafador que vai reduzir 14, 13 decibéis, então vai reduzir para 80. O ambiente continua sendo insalubre, ou seja, ele tem 94 decibéis, mas o trabalhador está protegido com o uso do equipamento de segurança. Então, para ele, neste caso, não vai ser pago o adicional de insalubridade. Mas aí tem um ponto importante também, que é bom o trabalhador ficar atento. Se ele está no ambiente insalubre, né, lógico que depois, para efeitos do PPP, isso tem que constar no PPP. Né? Explicar o que é o PPP. É bom explicar, exatamente. Tá, então vamos lá. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele é um documento que é produzido para a empresa
pela equipe de técnicos de segurança da empresa, ele é produzido para fins de aposentadoria. Então, o documento é um laudo onde fala, onde tem a qualificação do trabalhador, mas também diz todas as funções e os níveis de insalubridade, qual o tipo de trabalho que ele fazia e quais os níveis de insalubridade que havia naquele local. E isso pode determinar, por exemplo, o direito a esse trabalhador se aposentar com menos tempo de trabalho? Sim. É o próximo passo aqui. Aí, esse documento, até 2019, né, você utilizava ele para fins de aposentadoria especial. Então, por que eu falo até 2019? Porque teve a reforma da Previdência, né, feita aí pelo Jair Bolsonaro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual, a partir de 2019, esse tempo de especial da insalubridade já não conta mais como especial. Por mais que você trabalhe no setor com insalubridade ou periculosidade, o tempo vai ser comum. E, de certa forma, igualou todos os profissionais, independente se ele está no ambiente insalubre ou não. Exato. Mas até 2019 ainda você pode aposentar alguém por estar exposto. Se a pessoa cumpriu... Se cumpriu até 2019. Os requisitos, né, para aposentadoria até Isso. 2019, ela pode se aposentar. Qual eram os requisitos? 25 anos de trabalho em local especial, né, com insalubridade ou periculosidade. Neste caso, né, hoje, por exemplo, nós estamos em 2023, é quase impossível Muito você difícil. ter alguém que ainda tem esse direito, né? Mas até 2019 você também pode transformar o tempo de especial, de especial, né? Você pode transformar em tempo comum. Daí de 2019 para cá, não, daí é tudo comum, Entendi. mas até 2019 você consegue transformar. Então, por isso a importância desse documento, PPP, porque ele traz esse histórico de informações, né, para o trabalhador, da vida laboral dele, se estava no local insalubre, até quando, ao que ele estava exposto. Então, esse documento é bastante importante por causa disso. Bacana, a gente vai falar da reforma da Previdência também, é um tópico importante nessa questão dos trabalhadores, mas voltando um pouquinho ainda sobre o imposto sindical, taxa negocial, agora, como vocês estão falando, parece que a taxa negocial pode voltar a ser cobrada, e tem um movimento no Supremo Tribunal Federal, é isso que explica um pouco para a gente? Então, na verdade, taxa negocial, alguns sindicatos já conseguem fazer a cobrança. Por quê? Porque com a reforma trabalhista também teve uma mudança bastante importante na legislação, né, que deu poder também aos sindicatos. Ele veio tirando alguns direitos, mas também deu bastante poder para os sindicatos. Por quê? Porque a legislação fala que o negociado vale mais que o legislado. Então, se foi negociado, foi aprovado em assembleia e está na convenção ou no acordo coletivo, vai acabar valendo para as pessoas, né? Então, tudo que está negociado e está na convenção, ele vai acabar valendo para toda a categoria. Então, tem alguns sindicatos que já passam uma contribuição negocial na assembleia e, a partir dali, Está sendo cobrado. está sendo cobrado, né? Em alguns casos também, com a intervenção principalmente do Ministério Público, né? Tem a questão também de respeitar o direito de oposição. Ou seja, a pessoa não quer ter aquele desconto, ela pode se manifestar. Ela pode se manifestar através que não de uma cartinha, né, endereçada ao sindicato, dizendo que não autoriza o desconto. Perfeito. Agora eu vou colocar o meu posicionamento aqui enquanto trabalhador. Eu acho injusto quando o trabalhador faz isso. Porque ele se beneficia. Porque ele se beneficia de toda a negociação, de toda a convenção coletiva, né? Então, quer dizer, vale o salário, vale lá a insalubridade que é maior, vale as horas extras que tem um índice maior, que vai receber um percentual a mais, mas aí quando chega na hora de ajudar o sindicato a se manter e a manter a luta, que é para todos, daí ele vai lá e faz a cartinha. Então, porque é difícil. Eu, particularmente, neste ponto, Ismael, eu gosto de frisar e eu falo isso em qualquer lugar, não tenho problema de falar, e falo isso enquanto trabalhador, nem enquanto presidente do sindicato, mas falo enquanto trabalhador, porque se o benefício é para todos, a luta também tem que ser para todos. O pessoal geralmente fala muito em doutrinação da esquerda, né? Mas eu acho que a doutrinação feita pela direita, em vários níveis, não só no dia a dia, mas pela imprensa, ou até no ensino formal, né? As pessoas ainda têm uma ideia de que, para que o sindicato serve? Né? Por que eu vou contribuir?
tem uns caras lá que não fazem nada. Primeiro, é um total desconhecimento, na verdade, do papel do sindicato, como você está expondo aqui, né? E, claro, vocês conseguem, então, mostraram aqui já, que conseguem benefícios para os trabalhadores específicos da região, inclusive, né, com índices muito específicos sobre Ponta Grossa, sobre a região que o sindicato abrange. Mas, se a gente retornar um pouquinho, por exemplo, férias. Os patrões, de uma hora para outra, decidiram que um mês os funcionários iam ter férias, ou foi o sindicato que foi lá e brigou, fez greve, foi para a frente de batalha, inclusive, e com alguns casos até de violência, né? Violência extrema. Ou 13º, caiu do céu o 13º, né? Então, acho que é importante as pessoas, os trabalhadores principalmente, terem essa noção, né, Claudir Mauro? Exatamente. Eu penso que é importante, em tudo o que a gente está expondo aqui, é importante que o trabalhador também pudesse experimentar, né? A participação, é isso que você está dizendo. Assim, na medida em que eu participo e que eu conheço, né, fica mais fácil para mim me posicionar. E essa posição do Claudir, eu penso que ela vai ser recepcionada com as decisões sobre a forma com que deve ser discutida, divulgada e implementada a taxa negocial. Né? Porque se o trabalhador ele se beneficia, é mais que justo que ele também contribua. Então, ele não pode ser oportunista, né, e continuar sendo oportunista, porque está claro, né, é quase uma extorsão, né, porque ele se beneficia de toda a parte boa da negociação e não que não seja boa, é boa para a questão da sustentação, mas como ele se nega, né, ele está virando as costas para aquilo que gerou benefício para ele. Então, eu também concordo que se ele foi beneficiado, é mais que justo que ele participe, e de uma forma que é discutida ainda, você estabelece limites de negociação. Então, essa discussão ela já teve um bom andamento no final do primeiro governo Lula, em 2003, 2004, por ocorrência do Fórum Nacional do Trabalho. A gente tinha consenso sobre isso, sobre esse aspecto da sustentação financeira. E talvez o que não tenha avançado na época era a questão do limite de negociação, que tinha algumas entidades ali centrais que defendiam um limite maior, outras um limite menor, e como não chegou no consenso, e o fórum ele só avançava se fosse de consenso tripartite, governo, trabalhadores e empresários. Se tivesse consenso, avançava. E faltou não sei o que ali para que essa matéria, a gente já tivesse superado isso lá, já tivesse acabado com a contribuição sindical. No começo do século. Há um bom tempo, exatamente. Ismael, deixa eu colocar uma outra visão aqui também. Uma visão pouco ao contrário agora, para fazer o trabalhador pensar também. Sim, vamos lá. E se não existisse o sindicato? Como seria? Né? Porque aqueles que não contribuem, é sinal que eles não querem a existência do sindicato, né? Perfeito. Então, se não existisse, não teríamos uma convenção coletiva, não teríamos um piso da categoria, ou seja, o trabalhador da nossa categoria, por exemplo, ia ganhar o salário mínimo. Se não existisse o sindicato, ele não ia ter direito às horas extras a 80%, a 100%, 150%, ele ia ganhar 50%. O valor da cesta básica também. A cesta básica não tem previsão na CLT. Não tem, isso é uma conquista do sindicato. Então, não teria cesta básica no nosso caso. Isso eu estou falando no caso da nossa categoria. E no caso dos sindicatos metalúrgicos tem mais coisa ainda, né? Tem mais convênios. Tem convênios com médicos, tem dentista, tem curso de solda, curso de mecânica, curso de empilhadeira. Então, a gente sempre está trabalhando em prol não só do trabalhador, mas da comunidade, inclusive, às vezes, eu digo que até em prol das empresas. Porque quando o sindicato qualifica a mão de obra, sem dúvida, ela é absorvida pela empresa. Perfeito. Né? Então, o sindicato ele está abastecendo as empresas de mão de obra. Mão de obra qualificada. Qualificada. Né? O empregador não vai ter que formar um profissional. E com qualidade, porque o nosso trabalhador que é formado na nossa entidade, ele sai dali fazendo o trabalho. Ele pode entrar no dia seguinte na empresa e vai fazendo o trabalho. Um soldador, por exemplo, ele sai dali soldando.
né? Então a gente trabalha não só para elevar a qualificação do trabalhador, mas também para poder melhorar a qualidade do trabalho feito lá na empresa, né? Então, o nosso sindicato tem esse papel. A gente sempre fala que o nosso sindicato é um sindicato cidadão, né? Porque ele está envolvido em todas as áreas da comunidade, trabalha para que a gente possa sempre trazer benefícios para todos. Não é só a questão do reajuste de salário, né? Então, a gente vai além do piso da fábrica, a gente passa do piso da fábrica, atua nas comunidades. Nossos diretores muitas vezes são presidentes de associações de moradores ou atuam na igreja de alguma forma. Eu, por exemplo, sou conselheiro do Conselho do Senai, né? Então também atuo na qualificação profissional. O Mauro é do Conselho do Trabalho aqui em Ponta Grossa, o Jefferson é conselheiro da Saúde. Então a gente sempre está ampliando os nossos trabalhos para fora do sindicato, para que a gente garantir direitos em todas as áreas, não apenas no salário, exatamente, na básica e tal, né? Exatamente. Que bacana. Bem, e uma outra coisa também que eu queria que vocês abordassem, porque às vezes, o sindicato vai tomar o meu dinheiro. Quando era o imposto sindical, era o relativo a um dia de trabalho, uma vez ao ano. Exatamente. Quando era esse imposto, eu falava assim, nossa, mas meu Deus, está reclamando do quê? Em 30 anos você vai ter trabalhado um mês do sindicato. Então, quando a gente tem oportunidade, inclusive com a calculadora na frente, a gente faz esse cálculo e demonstra para ele, mostra que o papel do sindicato gera benefício, gera economia para ele na questão dos alimentos, por exemplo, o ticket alimentação é um dinheiro que ele deixa de retirar, ele preserva o salário dele, né, e tem o ticket alimentação. Então, esse é um custo que ele deixa de ter. Então, quando a gente tem a oportunidade e se o sindicato, se o trabalhador participar da vida do sindicato, ele vai ter essa noção, essa compreensão, né, do valor e vai assimilar a questão da qualificação profissional. A gente diz que é uma ferramenta que agrega valor, e eu diria mais ainda, ela é a possibilidade de emancipação financeira do trabalhador. Então, quanto é que vale isso para a vida do trabalhador, ele fazer o seu salário? Quando ele passa pelos cursos, ele vira um profissional. E aí eu preciso também valorizar o meu certificado, a minha dedicação, e dizer, eu aceito esse salário, essa função, mas eu quero ou eu exijo um valor X que é compatível com a minha qualificação. Perfeito. Então, essa é uma coisa que ninguém tira dele, né? Então, esses são os benefícios, um dos benefícios que o sindicato também propicia. E aí, não só para o trabalhador, né, mas para a comunidade, a gente tem uma parceria, não é formal, né, com a Agência do Trabalhador, que a gente não tem nada por escrito, mas certo, a gente tem um meio, né, para estar beneficiando os trabalhadores, né, da comunidade nos cursos que a gente desenvolve no sindicato. Então, isso é muito importante para os trabalhadores, para as empresas e para o município também, nesse crescimento aí. Nós somos o segundo polo metal mecânico, nós somos o maior entroncamento, nós estamos dentro do entroncamento que gera possibilidade de crescimento. E o crescimento sustentável é com mão de obra. Quantos trabalhadores da área da metalurgia tem em Ponta Grossa e região? Que abrange o sindicato, mais ou menos? A gente vinha num crescente, né? E aí, assim, depois da reforma trabalhista, depois da terceirização, a gente começou a ter uma encolhida. Hoje, dá para estimar o quê, Claudir? A gente vinha em mais de 10 mil trabalhadores do setor metalúrgico. Eu acho que hoje, em torno de 6 mil, e se tiver uns 6 mil, acho que é muito. Mas isso é em decorrência de uma diminuição da atividade de metalurgia, ou o que ocorreu aí? Nem sempre, Ismael. O nosso setor também sofre bastante com a modernização, né? Então, por exemplo, quando você tem uma máquina que substitui a mão de obra, aí também complica, né? Então, tem vários fatores. Tem algumas empresas que acabaram não se modernizando e fecharam, porque ficaram para trás, né? Chegou a modernidade e elas não estavam preparadas para isso e acabaram fechando, e acabou gerando desemprego. Tem a questão da pandemia, tem a questão da a reforma trabalhista também, que ela veio para criar empregos, mas na verdade não criou, né? E precarizou. É sempre uma enganação, né? O trabalhador tem que desconfiar. Quando virem falar para ele que tal situação vai ser para criar empregos, desconfie.
né? Porque o que cria emprego é a economia forte. Não é retirando direitos. Até porque quando você retira direitos, o trabalhador vai ganhar menos. Se ele vai ganhar menos, ele vai consumir menos. Se ele consome menos, a indústria produz menos. E a economia... E a economia baixa, né? Então, eu vejo que o trabalhador ele tem que ganhar mais, tem que ter a mão de obra mais valorizada para consumir mais, para gerar mais produção, gerar mais trabalho na indústria, mais emprego, e aí eu vejo que... É uma bola de neve do bem, né? É, uma bola de neve do bem. Então, quando virem falar que vamos retirar direitos da classe trabalhadora porque isso vai gerar emprego, isso é mentira. Tá? Então, vai retirar emprego. Vai retirar. Né? Então... E é o que aconteceu, né? Era o ainda com o Michel Temer, né? Foi feita a reforma trabalhista. 2017. 2017, a promessa era de que agora... E o que aconteceu foi o contrário. E não também, só o desemprego ficou em índices alarmantes, né? Agora tem diminuído um pouquinho, mas ainda tem muito desemprego. A gente diminuiu dos 2 dígitos, né? Mas já chegou a mais de 2 dígitos aí o nível de desemprego no Brasil. Quem defendia a reforma trabalhista, defendia ela como uma espécie de modernização da relação do trabalho. Aí eu pergunto, que modernização que é essa? A gente estava falando agora há pouco do contrato intermitente, que é um negócio esdrúxulo, né? Que é um Frankenstein da legislação trabalhista. Isso. Conte um pouquinho, porque esse contrato intermitente é uma coisa que você tinha falado aqui em off com a gente, que nem pegou, né? Nem as empresas querem isso, o negócio o empregado muito menos. Sem pé, sem cabeça, que na onda de quem defendia essa modernização. Esse é um contrato moderno de relação, né? Eu te contrato quando eu quiser, e você fica livre para você prestar serviço para mim e para quem você quiser. Né? Só que na prática isso não funcionou. Não tem como, né? Porque as contas do trabalhador não tem como ele dizer lá para aquela conta, esse mês eu trabalhei só 10 dias. Então você tem que me abater porque você não vai deixar de comer, você vai comer os 30 dias, você vai consumir energia os 30 dias. Se ele paga aluguel, os 30 o dias. Locador não vai, tá bom, vamos só 10 dias de aluguel. Então, assim, no bojo dessa tem outras situações que aconteceram com esse... Então, é ruim também, né? Também, você também falando isso. Também é muito ruim, porque a empresa também precisa do time ali. Do vínculo. Né? Do compromisso. Comprometido, né? Dedicado. O trabalhador tem que estar compromissado com a empresa, ele tem que vestir a camisa da empresa para poder produzir bem. Né? Porque, assim, nós temos vários fatores. E são poucas empresas que trabalham, por exemplo, 10 dias no mês. Não tem como trabalhar 10 dias no mês, né? Ou a empresa, as contas são de 30 dias, se a empresa trabalha 10, ela está com déficit de 20, né? Eu tenho meu escritório também de advocacia, né? Então ali eu trabalho até sábado e domingo às vezes, né? As despesas fixas vai acontecer. As despesas fixas elas estão lá, elas não vão me dar folga, né? Então, enquanto tem trabalho, a gente tem que estar trabalhando. Então, esse é um caso que realmente veio, é uma piada que foi feito dentro da reforma trabalhista. Ainda bem que não pegou. Né? E até você falando um pouco sobre o poder que os sindicatos ganharam nessa reforma trabalhista, a intenção da reforma não era dar poder nenhum para os sindicatos, né? Era, inclusive, tirar. Mas acabou que a lei acabou beneficiando nesse sentido de que o que é negociado, entre negociado e legislado. Mas é uma faca de dois gumes, né? Prejudica também, né? É justamente isso que eu ia tocar no assunto, né? Porque, veja, tem sindicatos e sindicatos, né? Assim como tem empresas e empresas e assim vai, né? Você tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Digamos lá que tenhamos lá uma diretoria que seja mal intencionada e ela assina um acordo para retirar direitos dos trabalhadores. Porque o negociado sobre o legislado não é só para... Não é só para cima. Pode ser para baixo também. Pode ser para baixo também. É. Então, é importante que nós tenhamos o quê? Que o trabalhor se envolva na vida do sindicato. Opine, saiba o que está sendo negociado ali. Uhum. Porque senão, de repente, ele pode... Você veja o poder que a gente tem. Supondo que nós fôssemos do mal, né? Nós poderíamos pegar e baixar o salário mínimo, baixar o salário dele, a marcha do... Né? Nós poderíamos baixar os índices da Faz uma assembleia mandrake lá, convida uma meia dúzia, assina e deu. Exatamente. Então esse poder, ele é um poder meio, como que eu posso dizer, perigoso. Sem dúvida. Né? Porque se você não tem pessoas comprometidas com a classe trabalhadora, e são comprometidas com os empresários, né?
E também, vamos supor aqui, de repente tem lá os empresários que acabam se mobilizando e montando uma chapa de sindicato. Sim, interferindo no sindicato. É o que a gente chama dos sindicatos pelegos, né? Olha o perigo Diretoria que é isso, pelega. né? Olha o perigo que é isso, né? Então, para nós, a gente sempre está atento em relação a isso. E quando vê que está acontecendo em alguma outra categoria, a gente também vai lá tentar ajudar os trabalhadores, porque assim, o trabalhador para nós não é só o metalúrgico, né? É todo mundo, é da saúde, é da construção civil, do comércio, para nós é todos, né? Assim então, como vocês atuam, como você acabou de dizer, nos conselhos, né? Conselho de saúde, segurança e outras áreas, né? Também se envolve na luta geral dos trabalhadores. Aonde a gente é chamado, Ismael. Né? Porque a CUT é uma espécie, é mais ligada aos metalúrgicos, mas também engloba vários sindicatos CUT, que não são especificamente metalúrgicos. A CUT, na verdade, é uma central sindical. Né? Ela abrange todo o trabalhador. Então, ela abrange todos os trabalhadores. Todas as classes estão na CUT. Né? A Central Única dos Trabalhadores. Então, todos estão ali. Então, quando tem algum sindicato cutista que a gente vê que tem uma chapa montada lá pelo patrão, que está querendo disputar um sindicato lá com a gente sai daqui, seja para ir lá para Recife, lá para Bahia, conversar com esse povo, né? Lá para o Mato Grosso, ou aqui mesmo na nossa região, a gente vai. Né? Então, já participamos de várias lutas pelo país inteiro, né? Sempre para garantir que tenha um sindicato representativo daquela categoria. Né? Porque o sindicato do trabalhador é para isso. É para representar o trabalhador, para trazer benefícios para os trabalhadores. Bacana. Bem, mas vamos falar, agora a gente conversou bastante sobre as coisas mais gerais dos trabalhadores e tal, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre os sindicatos metalúrgicos de Ponta Grossa. Ponta Grossa região, quantos municípios vocês atendem ali em Ponta Grossa? São 14 municípios. Uhum. Que são basicamente os Campos Gerais. Aí, os Campos Gerais. Os Campos Gerais é um pouquinho... Tem alguns que não fazem parte da fora, região, mas são as proximidades da cidade. A atividade industrial está contemplada ali, com exceção de um polo em Irati, mas aquele polo lá para cima de Venceslau também, uma fábrica de motos, mas o grosso está aqui, e aí depois Londrina, né? Curitiba, que são os polos Cascavel, industriais, né? Cascavel, aquela região oeste ali. Na nossa região aqui, então, a gente quase abrange a região dos Campos Gerais. Então, é bem representativo a região dos Campos Gerais e a indústria é uma indústria forte na região. É o segundo polo metal mecânico do estado, né? Ponta Grossa e região. Então, isso nos impõe uma... Só perde para Curitiba? Curitiba. Curitiba tem São José dos Pinhais também, né? Tudo ali junto, né? Curitiba e região metropolitana ali tem muita atividade, né? Tem o São José dos Pinhais tem quase a população de Ponta Grossa, se não tiver mais, não sei. Eu acho que até passou já. É por conta da vinda das montadoras para cá. Curitiba também não tem mais espaço para a indústria, né? A URB Curitiba não, né? Curitiba mesmo não tem espaço, então as indústrias que vêm... Araucária, Colombo, né? Então é essa região que elas vão se instalar, né? Então, mas eu já estava falando que no ano passado, em maio, o Claudio foi eleito, né? Sim. Cláudio. Presidente do sindicato, um mandato de 4 anos. Exatamente. O presidente anterior era o Mauro, que entregou a bola aí para o Claudio. É o mesmo grupo que continua, né? Isso. Com mais 4 anos. Quais são os planos aí para os sindicatos metalúrgicos nesses próximos 3 anos e meio aí, de gestão, que vocês assumiu, apesar da eleição ser em maio, você assumiu em outubro, né? Sim. Logo depois das eleições. Isso, eu fui candidato a deputado estadual, né? Então, assumi dia 14 de outubro. Porque não poderia você ter eu tinha que estar licenciado pela questão da legislação eleitoral, né? Então, eu me afastei do sindicato, né? Até outubro e assumi em outubro. Fui eleito em maio, fizemos antes até do início das eleições, do período eleitoral, justamente para isso, né? Então, eu fui eleito em maio, junto com a nossa diretoria. Eu já era o vice aí na chapa anterior, né? Fui vice por três mandatos da chapa anterior, junto com o Mauro. Então, a gente já vinha desenvolvendo esse trabalho em conjunto, né? A gente sempre fala abertamente que o sindicato ele possui uma diretoria, né?
O presidente é o presidente porque a gente precisa ter um presidente para assinar os documentos, né? Uma questão mais formal. É uma questão vamos formal, dizer assim. né? Então a gente sempre valorizou muito a nossa diretoria, e isso o Mauro é o nosso ex-presidente, mas sempre teve valorizando todos nós, né? Então esse trabalho vai continuar da mesma forma que o Mauro vinha conduzindo, até porque eu era o vice dele, então não tem uma mudança na forma da condução do sindicato, né? Vamos continuar negociando, tentando ampliar os direitos dos trabalhadores ao máximo, né? Vendo também essa questão da qualificação profissional, como eu já falei anteriormente, a gente enxerga como uma ferramenta muito importante, né, para valorizar a mão de obra, para agregar mais valor e trazer principalmente dinheiro para a mesa do trabalhador, né? E a gente sabe que ajuda também no desenvolvimento das indústrias, dos produtos, né? E atrai, quando você tem mão de obra com fartura, atrai outras empresas também para a nossa região. Então, isso são linhas de trabalho que a gente sempre fez e vai continuar mantendo e tentando ampliar cada vez mais, né? Buscando ampliação também dos benefícios para os trabalhadores, buscando mais convênios, né? Então, é isso, Ismael. E principalmente buscando valorização da mão de obra, que é uma luta histórica nossa. Como de início a gente já falou que não fechamos nenhuma negociação abaixo da inflação, e também temos orgulho de dizer que jamais reduzimos qualquer direito dos trabalhadores enquanto a nossa gestão metalurgente. Então, a gente vai sempre continuar na luta para ampliar. O que foi difícil, né? Manter os direitos dos trabalhadores dentro do âmbito dos sindicatos metalúrgicos, com, vamos dizer assim, um tenebroso inverno aí que começou com o Temer, né? Que já veio a reforma trabalhista, e depois já veio a reforma da Previdência, e depois ainda Covid no meio. Como é que foi? Então, em alguns momentos, os trabalhadores relatavam para a gente, né, que o patrão dizia, não, agora não tem mais sindicato. Sindicato não existe mais. E essa era a intenção, né? Acabar de uma vez. Acabar, né, de sepultar mesmo a instituição sindicato. E por isso que assim, só o fato da gente continuar existindo, eu acho que isso é importante, é uma vitória dos trabalhadores, do movimento sindical. Infelizmente, tem alguns sindicatos que sucumbiram, que fecharam as portas, e o maior prejudicado é o trabalhador. Então, a gente precisa desse esforço coletivo da direção, da compreensão da categoria, de valorizar a instituição, de participar do dia a dia, né, e junto a gente assumir esses desafios. Tem algumas discussões do âmbito nacional com relação à produtividade, com relação às transformações, que o Claudio já falou também. A gente já enfrentou isso no passado. Estava lembrando do início do Integrar lá, que tinha uma matéria que era transformações no mundo do trabalho, que era a inserção da internet, do computador nos meios de produção. Agora tem aí para frente a inteligência artificial. Inteligência artificial, né? Que é a questão dos aplicativos, né, para a gente discutir a organização dos trabalhadores. Que tem a revolução industrial, ela acontece a todo tempo, né? Ela não para, não parou desde que começou, não parou. Então, a gente está discutindo agora a questão da nanotecnologia, né? Vou te citar um exemplo aqui, que talvez até já esteja ultrapassado o exemplo que eu vou te dar, mas foi da última... Que é tão rápido, tão rápido porque talvez já está até ultrapassado. Nós estávamos discutindo a questão dos para-brisas que não vão precisar do limpador de para-brisa. Não vai precisar mais do bracinho. Por quê? Porque o vidro já vai vir de uma forma que a água vai bater ali e vai... Dispersar. Vai ficar... O vidro vai continuar... Não importa o quanto chova. Né? Então, isso a indústria já está desenvolvendo, está discutindo. Qual é o impacto disso? Quem que faz o bracinho? Quem que faz a borracha? Quem faz o motorzinho? O chicote. Né? O chicote que vai ali para funcionar. Então, tudo isso vai impactar na vida do trabalhador. Então, são coisas que o sindicato precisa estar atento e precisa discutir. Achar saídas, né? Eu até falei na questão de ter reduzido um pouco no número de trabalhadores da nossa região, até pela questão da modernidade. E muitas vezes a modernidade, o avanço tecnológico, né? ela avança e acaba retirando mesmo postos de trabalhos. Então a gente precisa estar atento para isso, também para preparar o trabalhador para esse novo momento.
Até para novas funções. quando vocês falam da qualificação, tem tudo a ver com isso. Né? Tem. Exatamente. É isso. É preparar o trabalhador para enfrentar... Porque, assim, não tem como ser contra a tecnologia e não é esse o objetivo de ser contra. Mas tem que trazer ela e colocar robô onde tem problema de postura... Doenças, né? Onde gera, né? Gera desgaste doença, desgaste né? do trabalhador, as articulações, esforço repetitivo, ali tem que colocar robô. Né? Mas o trabalhador tem que estar preparado para que o robô não venha e substitua ele. Mas para que ele possa também participar desse e domine esse momento. Porque se ele não fizer isso... Ou para que ele possa consertar ou operar o robô, né? Ou pelo menos desligar o robô lá. Porque o robô sozinho não é sozinho também não vai, né? Ele precisa da ação humana. Né? Essas discussões acho que são importantes e por isso que a instituição como um todo tem que pensar para isso, né? Tem que pensar no dia a dia, na questão dos EPI, dos acidentes de trabalho, mas também tem que ter um olhar para frente de como é que vai ser essa fábrica do futuro e que a CNM vem discutindo a indústria 4.0, 5.0, o Euro 5, o Euro 6 para os caminhões, a inteligência artificial dentro das empresas. A gente pode ter aí uma impressora que ela pode fabricar comida, mas ela pode fabricar arma também, então o sujeito pode ter na casa dele, né? E qual que é a visão que ele vai ter? O que é mais importante, né? Então, a gente precisa estar atento a essas discussões, ter nosso ponto de vista, e por isso que a instituição tem que continuar existindo. Quando você abre o leque dessa forma, a gente percebe que o sindicato não é só aquele que luta lá pelo direito, uma vez por ano, porque o que acontece muitas vezes, as pessoas, uma vez por ano os caras vão lá, fazem uma reunião com os patrões, e daí... Deixa eu só fazer uma ressalva nesse uma vez por ano. Né? Essa uma vez por ano, por mais que o trabalhador pense dessa forma, ele tem que lembrar que essa uma vez por ano vai refletir em 14 meses da vida dele. E às vezes é o ano inteiro, essa uma vez por ano. É 14 meses, porque são 12 meses de salário, mais férias e 13º. E mais né? o FGTS. Então, esse uma vez por ano já vale pelo ano inteiro. Olha o peso, né? Fora isso, tem todas essas discussões que a gente está trazendo aqui, que está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano também, para estar... Não, porque é super fácil ser sindicalista, né, Claudio? Você chega lá com a pauta para os patrões, apresenta, eles aceitam, você volta para casa. De tão fácil que é que eu e o Mauro tivemos que virar advogado, para poder ter conhecimento técnico, jurídico, para discutir na mesa de negociação, para não deixar o trabalhador sair perdendo. Né? Então, a gente sempre está aqui brigando pela questão da qualificação profissional do trabalhador, mas nós também fomos atrás de qualificação. Eu ainda também não coloquei, eu sou formado em administração, né? Não coloquei no currículo, mas a gente sempre está atrás de qualificação profissional, também nossa, da direção, para que a gente também possa chegar na mesa e estar no mesmo nível do pessoal que está ali. Porque né? a discussão não é moleza, né? Não, eles não vão assim... Se você não tiver o mínimo de preparo, você é engolido nas discussões. Aquela lógica lá do trabalhador, voltando à reforma trabalhista também, que pé de igualdade, né? Eles diziam que o trabalhador tem pé de igualdade. Que pé de igualdade é esse, né? Que eu vou chegar para o meu patrão e dizer assim, não, eu quero... Se eu não ganhar tanto, eu vou embora. A gente fala, né? O trabalhador numa negociação com o patrão, ele já chega de joelho. E a próxima movimentação dele é baixar a cabeça e dizer amém para o que o patrão falar. Né? Porque essa relação de subordinação... É muito injusta. Né? O trabalhador precisa do emprego. Né? Então, errado está quem dizia e quem afirmava que a relação não é o mesmo nível. Por isso que precisa da instituição para representar o trabalhador. O trabalhador ainda é hipossuficiente. E quem está à frente das instituições também precisa estar qualificado. Né? Que é o nosso caso. Né? Nosso caso, o caso de outras instituições também que a gente conhece... o movimento sindical ele ganhou assim, um número de advogados muito grande. Administradores, pessoal formado em economia. Porque viram a necessidade. Porque a gente viu a necessidade de estar indo buscar também essa qualificação. Porque é muito ruim você chegar numa negociação... E ser engolido pelos patrões. Ser engolido pelos argumentos da outra parte. Né? Então, para que isso não aconteça, a gente está aí se preparando. Agora tem um congresso da CNM também. Isso, começa na semana que vem? Começa na semana que vem. Começa dia 9, 10 e 11. Uhum. Eu, particularmente, estou indo no dia 7 para São Paulo. Representando aqui o sindicato? E não só o sindicato? Eu sou diretor da confederação, né? Sim. Eu sou um dos diretores da confederação. Já estou
estou no meu segundo mandato e talvez eu vá para o terceiro, agora na confederação. A confederação ela é a nível nacional e internacional. As discussões ali você também... No mundo do trabalho. No mundo do trabalho, em nível... países. Isso, eu participo de um grupo ali de discussão do PLR da ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp, ela tem no Brasil, mas tem também em vários lugares do mundo. Então, a gente amplia bastante as negociações. Eu estou indo para o Congresso, o Mauro vai também, né? E a gente vai estar lá discutindo todos esses assuntos que a gente discutiu aqui e mais alguns ainda. Mas então não é só aquela coisa de uma vez por ano e tal, então não é mentira isso? A gente brinca. Na verdade, sim, Ismael, a gente respira direito desde a hora que nasce até desde a hora que acorda até a hora que dorme, né? Direito, eu por ser advogado e atual, o Mauro também, mas o sindicato mais ainda, né? Porque o sindicato, ele exige, né? É esse escudo do trabalhador, né? O sindicato é o escudo do trabalhador, onde uma boa parte dos direitos do trabalhador está ali, né? Então a gente precisa estar ali para defender. Mas então vamos falar um pouquinho sobre a situação atual. A gente estava falando aqui do longo, tenebroso inverno, né, que começou lá com Temer, daí teve Bolsonaro, e depois pandemia no meio, e agora o governo Lula, né, se elegeu como novo presidente da República, e o Lula é de base sindical, né? A história dele foi construída dentro dos sindicatos metalúrgicos do ABC, né, e ele se tornou a liderança nacional que acho que o único presidente eleito pelo voto 3 vezes, né, na história do Brasil, e mesmo antes de ele ser presidente já tem toda uma história de luta em favor dos trabalhadores e tudo mais, mas também se elegeu fruto de uma aliança ampla com setores, inclusive de centro e até de centro-direita. E qual que é a expectativa agora, que principalmente você que trabalha não só que conhece, né, não só a realidade do Brasil, mas também, como você acabou de relatar, aí, de outros países, enfim, qual que é a avaliação ou a expectativa para a relação entre sindicatos e o novo governo federal? Então, a expectativa ela é a melhor possível, né? A gente trabalhou muito para eleger o Lula, né? Eu, inclusive, saí candidato a deputado estadual, percorri o Paraná. Participou ativamente da campanha, não só da minha, mas do Lula também, né? Porque onde a gente ia, a gente estava discutindo propostas aí dos trabalhadores para que a gente conseguisse eleger o presidente Lula. Então a expectativa ela é boa, né? Para que a gente possa gerar mais empregos, reduzir taxa de juros, né? Hoje eu estava discutindo com o pessoal sobre a questão da taxa de juros. Eu vejo que alguns trabalhadores, às vezes, eles, enganados aí pela mídia da direita, eles, porque votaram no Bolsonaro, eles veem um discurso do presidente Lula falando da questão da taxa de juros, eles são contrários. Não, tem que continuar alta a taxa de juros, né? Por quê? Porque o Bolsonaro apoia a taxa de juros alta. Só que quem que ganha com a taxa de juros alta? Quem ganha a taxa de juros alta é o banqueiro. Né? Eu até perguntei para o pessoal, mas você empresta dinheiro? Ou você tem títulos da dívida pública? Você tem títulos da dívida pública, você empresta dinheiro para as pessoas, você cobra juros? Daí o cara me respondeu, não tem nem para pagar minhas contas. Eu falei, mas então, como que você vai apoiar uma taxa de juros alta se você compra fiado, parcelado, né? Às vezes é obrigado a emprestar um dinheiro consignado lá para descontar na folha de pagamento. E quem regula essa taxa é o Banco Central. E o Banco Central ele está com um presidente que foi eleito no governo passado. Ele tem ainda quase 2 anos ainda de mandato. Até 2024, né? Até 2024. E aí ele insiste em deixar a taxa de juros altas. Né? Inclusive hoje, né? Teve uma nova reunião do Copom, hoje, quinta-feira, né? E mantiveram a taxa de juros. Então, isso é ruim para o comércio, é ruim para o trabalhador. Porque quanto mais alta a taxa de juros, você vai financiar um veículo, vai financiar um imóvel, vai emprestar um dinheiro. Se a taxa de juros está alta, você vai pagar mais do que você deveria. Além do que, acho que além dessa questão que impacta diretamente a vida de todo brasileiro, que não é super rico,
Os super ricos aí são 1%. Então, vamos dizer, pelo menos 90% dos brasileiros, essa taxa de juros impacta nessa medida que você está falando, também impacta na própria atividade da economia de pessoas que poderiam abrir uma fábrica de automóvel. Se ela tem dinheiro para abrir uma fábrica de automóvel, por que ela vai abrir uma fábrica se ela, deixando o dinheiro lá nos títulos da dívida pública, está ganhando sem trabalhar, sem precisar mexer um parafuso? Né? E veja, a gente fala tanto da questão da geração de emprego, né? Lógico que se a indústria estiver vendendo mais, ela vai gerar mais emprego. Então, a taxa de juros alta, ele limita o consumo das pessoas, né? Lógico que a gente também não pode ter um consumo desenfreado também para não gerar inflação. Né, gerar inflação. Mas o consumo desenfreado é um dos aspectos que gera inflação, né? Nem sempre é vinculado especificamente a isso. Então, né? a gente precisa reduzir pelo menos um pouco do que está, porque está alta, né? Então, a gente precisa reduzir pelo menos um pouco para que a gente possa também gerar emprego. Então, essa é a expectativa, né? Que se reduza. Eu acho que hoje é o principal ponto, né? E afeta sobremaneira a indústria na medida em que encarece a concessão. O crédito fica caro para comprar máquina agrícola, por exemplo, e olha, a máquina agrícola é do agronegócio. Então, eles dão um tiro no próprio pé para defender uma bandeira que prejudica. É irracional, né? Irracional. E do ponto de vista, é melhor especular, né, do que investir. Então, hoje a gente tem no Brasil pelo menos 3 grandes bancos, né? Que são basicamente esses bancos que, além de lucrar com a taxa de juros, são os grandes detentores dos títulos da dívida pública. Eles ganham duplamente. Então, só interessa 3 pessoas, praticamente, interessa mais que o restante do país. Não pode ser assim, né? Mas por isso que as pessoas precisam ter essa clareza dessa questão da taxa de juro, né? E entender qual que é o papel do Banco Central também, por que esse rapaz está lá, né? E por que ele está agindo dessa forma também, né? Para desmistificar esse discurso e saber que essa ação que ele está tomando, que eles estão tomando, o Banco Central, acaba prejudicando a economia. E se a roda da economia não gira, alguém na ponta lá vai pagar o custo com redução do imposto de trabalho, a produtividade industrial. A gente está passando por uma baixa de produtividade na indústria. As indústrias estão concedendo férias coletivas. Tudo bem que tem falta de componentes, mas também tem excesso, né, de produtos estocados que precisa desovar. Então, isso afeta o emprego diretamente e que afeta a renda do trabalhador. Então, não tem como você se livrar desse... É um círculo perverso, né? E quem defende isso tem que ter essa clareza de que é uma política negativa, né? Que ela vai ao contrário. Ao invés de se colocar fermento para crescer, você está retirando e ainda está queimando o bolo no final lá, que não vai sobrar para todo mundo. Eu acho que as pessoas devem prestar atenção nos seus próprios interesses. Não defender interesse de uma meia dúzia, né? Assim. E é engraçado, porque até grandes varejistas, por exemplo, com essa situação eles estão vendendo menos, estão tendo menos atividade, né? Por exemplo, sei lá, o dono do Condor, do Mufato, esses grandes supermercados. Se o trabalhador não tem dinheiro para comprar o arroz e feijão lá, ele vai vender menos. Certamente. Né? E ele se prejudica, né? Também com a taxa de juros. E muitos, não estou dizendo especificamente desses 2 exemplos que eu dei, mas muitos grandes empresários, por uma afinidade ideológica meio besta, acabam defendendo bandeiras que prejudicam eles próprios e o conjunto da população em geral. Exatamente. Junto. Nós tivemos outro recente episódio aí de alguns empresários assinando lista aí para extinção do Ministério Público do Trabalho, né? Que, em função do combate que o Ministério Público do Trabalho está fazendo ao trabalho análogo escravo, eles estão se sentindo criminalizados. Acuados. E isso, né? Sem falar que o governo anterior estava tentando extinguir a Justiça do Trabalho. A Justiça também. do Trabalho, as NRs, né? Várias ações aí no sentido de acabar com o movimento sindical, acabar com a legislação de proteção do trabalhador, né? Extinguir as NRs, não ter mais CIPA nas empresas. Deixa eu voltar já que a gente assunto está falando vários. Que é fim de papo. Semana que vem tem de novo aqui os metalúrgicos. Deixa eu voltar só de uma situação que o Bolsonaro mesmo falava, né? Isso está aí na internet para qualquer trabalhador que quiser pesquisa e procura e veja a fala do Bolsonaro.
que o trabalhador teria que escolher se ele quer ter direitos ou se ele quer ter emprego. Isso quer dizer o quê? Né? Que você, na visão dele, você tem que ter um emprego que não tenha nenhum direito. Aí um emprego que não tem direito, para mim, é escravidão. É, análogo à escravidão. Então, é análogo à escravidão. Então, não existe emprego sem direito. O trabalhador tem que ter os dois. Ele tem que ter emprego e tem que ter direitos. Né? Porque, inclusive, os direitos é que geram mais empregos. Mais trabalho. Mais trabalho. Faz a economia girar. Faz a economia girar, porque se eu ganho mais, eu gasto mais, eu consumo mais, a indústria produz mais e vende mais, e assim vai. Então, é uma lógica que é tão fácil de explicar e é tão fácil de entender que eu não sei como que ainda tem trabalhador que cai na onda do ex-presidente que, né, tem que escolher lá se quer ter jeito. Eu sempre faço uma quando se trata desse assunto, eu penso assim, um trabalhador que ganha aí até 10 mil reais, se ele tiver, no mês que vem ele passar a ganhar 11 mil reais, ele vai gastar esses 11 mil reais. Né? Se um trabalhador, que geralmente os grandes banqueiros e tal, e CEO aí das grandes empresas, ele ganha 100 mil reais por mês, se ele ganhar 110, ele já não está gastando 100 mil reais. Então não está tendo incentivo nenhum para a economia se ele ganhar mais ou ganhar menos. Agora, se o trabalhador que ganha 10 mil, 20 mil, que seja, né, se ele ganha um pouquinho mais, ele vai consumir, ou vai investir em coisas que fazem a economia girar. Né? Considerar o trabalhador como um motor da economia, que é o caso que como o presidente Lula concebe as coisas, acho que é uma coisa meio óbvia. Né? É uma questão de justiça. Né? Eu vejo assim que a remuneração do trabalhador é uma questão de justiça, e eu falei isso na semana passada. Tivemos aí a reunião do Conselho do Senai aqui do Paraná, que é dentro do Palácio dos Trabalhadores, ali em Curitiba, e eu falei para eles que, né, nenhum empresário ele vai abrir uma porta da empresa para fazer caridade, ele quer ganhar dinheiro, né? Mas ele ganha dinheiro através do trabalho exercido pela classe trabalhadora. Então é justo que a classe trabalhadora também tenha uma boa remuneração, né? A gente sabe que todo o conjunto da sociedade, e aí envolve trabalhadores, empresários, políticos, todos eles, todos querem ter uma vida melhor. Então a gente precisa olhar com justiça, né? Nós ali do sindicato, a gente sempre trabalhou muito com essa visão, né, do que é justo. Vamos buscar o que é justo. Né? Então, vejo que o empregador também, quando for pensar no trabalhador, não veja ele como um número, veja ele como um parceiro que está ali para fazer a empresa dele crescer, ganhar dinheiro, para que ele possa ter a segurança de tocar o seu empreendimento. Mas o trabalhador também tem que ter segurança de chegar ali, sim, ser valorizado, receber em dia, para poder dar o sustento para sua família. Ter seus direitos respeitados. Né? Então é uma questão de justiça, é só isso que a gente busca. Que bacana. Bem, acho que com isso a gente encerra o nosso papo hoje. Queria agradecer muito você, Claudir, por ter vindo. Eu que agradeço o espaço, Ismael, e sempre que for possível, quiser contar com a gente, vamos estar aqui, é só chamar. Bacana, semana que vem entendi. Não, semana que vem não dá mais. Em breve a gente volta com vocês aqui. Mauro, muito obrigado por atender sempre a gente. Eu agradeço essa oportunidade de a gente estar também dividindo, né, informação, conhecimento, é sempre importante, né? E a gente fala que o trabalhador precisa de duas coisas, né? Respeito e valorização. E esse é o ponto de equilíbrio que a gente busca, respeito e valorização da mão de obra do trabalhador. Bacana, obrigado a vocês. E obrigado a você que esteve junto com a gente nessa 1 horinha aí. E semana que vem tem mais A Fim de Papo.